Se você tivesse feito uma ótima refeição na segunda-feira, não diria: "Bom, estou satisfeita até a próxima segunda", não é mesmo? Nancy DeMoss Wolgemuth aplica esse mesmo raciocínio à forma como nos alimentamos das Escrituras. Então, como podemos achar que comer o pão da Palavra de Deus apenas uma vez por semana é suficiente para sermos espiritualmente saudáveis? Leia a sua Bíblia todos os dias. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Este ano, o objetivo do Aviva Nossos Corações é levar mulheres à palavra e levar a palavra às mulheres. Agora que temos um novo ano diante de nós, quero te convidar a se juntar a milhares de mulheres ao redor do mundo para lermos a Bíblia inteira em 2026. Se você já tentou ler a Bíblia toda antes, deve ter tido uma experiência parecida. Começamos janeiro a todo vapor, cheias de entusiasmo e empolgação. Ainda estamos naquele clima de resoluções de ano novo, as intenções são as melhores possíveis, mas em algum momento damos uma desacelerada. Talvez lá por fevereiro, quem sabe quando chegamos ao livro de Levítico. Isso já aconteceu com você? Sim, dá até para ver algumas mãos se levantando. Já aconteceu conosco também. Pensando nisso, a nossa equipe desenvolveu ótimas ferramentas para te ajudar a perseverar esse ano. Preparamos um plano de leitura para impressão, recursos para reflexão e uma maneira de compartilhar com outras mulheres aquilo que Deus está falando ao seu coração enquanto você lê a palavra. Você poderá compartilhar suas reflexões com outras irmãs que estarão lendo as mesmas passagens. Você pode encontrar tudo isso no nosso site, avivanossoscorações.com, clicando em Leia a Bíblia inteira em 2026. Junte-se a mulheres do mundo inteiro enquanto lemos a Bíblia juntas. Isso não é um voto que você está fazendo, é dizer: pela graça de Deus, com a capacitação dele, quero fazer parte desse movimento de mulheres ao redor do mundo. Nessa mesma página, você também poderá se inscrever para receber e-mails com encorajamento diário durante a leitura da Bíblia. Eu espero sinceramente que você faça isso. É uma escolha que te deixará muito feliz. Recebi um e-mail não faz muito tempo que dizia assim: Querida Nancy, você tem me inspirado a ter um relacionamento mais íntimo com Deus e a amar a sua palavra. Aleluia, eu amo isso. Amo receber e-mails como esse. E ela continua dizendo: eu amo a maneira como você fala sobre a Bíblia e ajuda outras pessoas a amá-la mais. Outro dia eu estava lendo Filemon e percebi uma frase que se repete 2 vezes nesse livro, e isso me fez lembrar de você. O motivo disso tê-la feito se lembrar de mim é porque eu sempre digo que enquanto você lê e estuda a palavra de Deus, deve prestar atenção às palavras e frases que se repetem. Isso te dá pistas sobre a direção, a ênfase do que você está lendo. Então ela disse: eu percebi isso e isso me fez lembrar de você. Só queria dizer obrigada e te encorajar a continuar fazendo o que você tem feito. PS, estou tão animada para ler a Bíblia inteira com todas as outras mulheres em 2026 e estudá-la nos anos seguintes. Esse é o nosso projeto As Maravilhas da Palavra. Ler a Bíblia inteira em 2026 e depois estudá-la juntas em 2027. Eu amo ver esse entusiasmo e ouvir mulheres dizendo: eu quero fazer parte da leitura conjunta da Bíblia.
e mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer ao iniciarmos juntas este ano transformador na Sua palavra. Em 2024, descobriram na China a maior reserva de ouro do mundo. Existem mais de 40 veios de minério de ouro e acredita-se que essa jazida possa conter mais de 1.000 toneladas métricas de ouro. As estimativas dizem que essa descoberta vale mais de 83 bilhões de dólares em apenas um local. É ouro para dar e vender. É muito ouro, muito dinheiro, muito valor. É muita riqueza, é muito tesouro. Mas você e eu temos algo que é muito mais valioso do que esse campo de ouro na China. E é isso aqui. Salmo 119, 72. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. E logo ali do outro lado da página, no versículo 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Esse é o tesouro precioso. Havia um cântico que costumávamos cantar quando eu era criança, que foi escrito em 1803. Bíblia Sagrada, livro divino, tesouro precioso, tu és meu. Consigo me lembrar de cantar isso na salinha, na escola dominical. Bíblia Sagrada, livro divino, tesouro precioso, tu és meu. Enquanto eu me preparava para a mensagem de hoje, pensei em uma prateleira perto do meu escritório que tem uma fileira inteira de Bíblias, tesouros preciosos que li ao longo dos anos. Elas estão ali, enfileiradas. São muito preciosas para mim. Na Terra, eu não tenho nenhuma posse mais valiosa do que essas Bíblias, no sentido de coisas tangíveis, materiais. Comecei a folheá-las, peguei algumas para trazer aqui hoje, apenas para mostrá-las a vocês que estão presentes aqui no estúdio em Michigan e contar um pouco sobre elas. Essa aqui está até se desfazendo. A lombada está toda rasgada, ela está bem surrada. Fazia tempo que eu não abria, mas abri hoje, de manhã, e percebi que a dedicatória era de uma das minhas irmãs, que me enviou essa Bíblia no meu aniversário de 14 anos. Ela escreveu: "Este é um sinal da minha gratidão por você ter me ajudado a crescer espiritualmente durante o ano de 1972, com muito amor." Há anotações por toda essa Bíblia, sublinhados, grifos, alguns pedacinhos de papel presos do lado de dentro. Tesouro precioso, a palavra de Deus, uma Bíblia dos anos 70. Depois peguei uma Bíblia que outra amiga me deu nos anos 80. É uma tradução diferente. Mais uma vez, por toda parte tem anotações, marcações, comentários nas páginas de abertura. Bíblia Sagrada, livro divino, tesouro precioso tu és meu. Essa foi uma Bíblia dos anos 80. Essa aqui, acho que é dos anos 90. Outra tradução. Novamente, ao folheá-la, vejo anotações, coisas que eu escrevi nas margens, datas de momentos em que Deus falou comigo de maneira especial. Bíblia Sagrada, livro divino, tesouro precioso tu és meu. Essa outra aqui deve ser de 2011, talvez. Não está tão surrada. É uma tradução diferente das outras. Ao folheá-la, se eu lesse todas essas anotações, veria uma jornada do agir de Deus na minha vida. Algumas pessoas gostam de usar a mesma Bíblia para sempre, e não tem nada de errado nisso. Eu já vi Bíblias muito bem usadas, que foram usadas por décadas. Pessoalmente, eu gosto de trocar de Bíblia a cada 2 anos, porque isso me dá margens limpas, espaço para escrever novos insights. É assim que eu tenho lido a Bíblia.
Como diz o cântico, Bíblia Sagrada, livro divino, tesouro precioso tu és meu. E você já me ouviu falar desta aqui, a minha primeira Bíblia com margens para anotações, páginas e mais páginas, milhares de palavras escritas enquanto eu fazia anotações ao longo da leitura da Bíblia. Essa aqui também foi muito bem usada. Dá para ver que a capa está meio se soltando. Ela é bem feita, mas foi muito bem usada durante os 5 anos em que fiz anotações diárias pela Bíblia. Bíblia Sagrada, livro divino, tesouro precioso, tu és meu. E esta aqui é a que eu estou usando enquanto ensino a série As Maravilhas da Palavra. É outra Bíblia que também está sendo muito bem usada. É um tesouro precioso, mas este livro vale mais do que qualquer fortuna, mais do que todo o ouro e toda a prata. Por quê? Não é por causa das páginas, é apenas tinta sobre o papel e o material da capa. Mas este livro aponta para Jesus, a palavra viva, o tesouro supremo na terra, no céu e por toda a eternidade. Então, ao pensarmos no tesouro precioso que é a palavra de Deus, quero que paremos por um breve momento para ver o que a própria palavra diz sobre por que ela é tão valiosa. Vai ser uma leitura rápida. Não vai dar tempo de anotar nada agora, mas você pode acessar a transcrição do episódio de hoje para ver essa lista com mais tempo. Em Deuteronômio 8, vemos que a palavra de Deus é essencial. Deuteronômio 8:3 diz: o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Você não pode viver sem a palavra de Deus. No Salmo 19, vemos que a palavra de Deus nos torna sábias. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No Salmo 119, vemos que a palavra de Deus nos guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela nos guarda do pecado. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vemos também que ela cura a nossa mente e o nosso coração. O Salmo 107 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. E se me permitirem, deixo aqui uma citação que não vem da Bíblia, mas que se encaixa muito bem no que eu estou falando. John Flavel, o grande pastor e escritor puritano, disse: uma única palavra de Deus tem mais poder para consolar uma alma aflita do que 10.000 palavras humanas. Você quer cura para a sua ansiedade, cura para a sua alma? Deus envia a sua palavra e nos sara. Jeremias 15 nos diz que a palavra de Deus nos dá alegria. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus te protege nas batalhas espirituais. Em João 15, Jesus disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus te santifica, te faz santa. Depois, a palavra de Deus revela o seu coração. Hebreus 4 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Vemos que não revela apenas o que eu digo, mas o que eu penso, o porquê penso assim e quais são as minhas motivações. A palavra de Deus me mostra o meu coração.
E em Josué 1, vemos que a palavra de Deus fará você prosperar em todas as áreas da sua vida. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, então você prosperará e será bem-sucedido. Você quer esses benefícios e muitos outros nesse ano que está começando? Há muito mais de onde esses vieram. Por isso eu quero te encorajar a ler a sua Bíblia. Sabe, o ouro que foi descoberto na China está a mais de 1 quilômetro abaixo da superfície da Terra. E extrair esse ouro não é uma tarefa simples. Exige muito tempo, esforço e dinheiro. Da mesma forma, exige tempo e esforço garimpar o ouro da palavra de Deus. Mas eu te garanto, vale muito, mas muito a pena. Hoje, ao pensar em ler a sua Bíblia nesse ano, quero te encorajar e te desafiar com algumas recomendações simples e práticas. A primeira e a mais abrangente recomendação pode ser resumida em apenas 3 palavras. Leia a Bíblia. Leia! Falamos tanto sobre o quanto não entendemos a Bíblia, sobre como ela é difícil de compreender, mas eu acho que a principal razão pela qual não entendemos a Bíblia é porque não a lemos. Leia a Bíblia. Tem sido encorajador para mim ver recentemente várias figuras públicas de destaque falando sobre a Bíblia. Um ator bastante conhecido comentou no Twitter: "Nunca tirei tempo em todos esses anos para realmente ler a Bíblia. Atualmente estou quase terminando o Antigo Testamento. O próximo será o Novo Testamento. Até agora tem sido incrível e nada do que eu esperava." Eu não sei se ele é cristão, mas eu sei que Deus está atraindo o coração dele para a palavra. Outra figura conhecida da mídia, que ouvi em uma entrevista algum tempo atrás, mencionou que, alguns meses antes, havia decidido começar a ler a Bíblia. No momento da entrevista, ele já tinha lido todo o Novo Testamento e naquele momento ele estava lendo o Antigo Testamento. E ele disse: "É a coisa mais interessante que eu já fiz. É inacreditável." Esse é um homem inteligente, famoso, e ainda assim ele disse: "Estou experimentando algo na palavra de Deus que nunca experimentei antes." Isso me levou a querer orar por esse homem e por outros como ele, para que, na palavra, encontrem Cristo, a palavra viva. Leia sua Bíblia. Você pode lê-la inteira em um ano. É como fazer uma trilha. Exige esforço, não é fácil. Mas sabia que se você ler por cerca de 12 minutos por dia, é possível ler a Bíblia inteira em um ano? O que você faz por 12 minutos todos os dias que talvez pudesse deixar de lado para ler a sua Bíblia ao longo de um ano? Se você não gosta de ler ou talvez seja algo difícil para você, use uma versão em áudio da Bíblia. Há muitos aplicativos para isso. Ouça a Bíblia sendo lida. Eu amo ouvir a minha Bíblia no celular enquanto me arrumo pela manhã, faço a maquiagem, arrumo o cabelo. Muitas vezes escuto o texto que estou me preparando para ensinar. Então, ouça a Bíblia. Leia a Bíblia, alimente-se da palavra de todas as formas possíveis. Talvez você pense: não tem jeito, eu não consigo entender a Bíblia. Veja bem, o efeito da leitura, da meditação e do estudo da Bíblia é cumulativo ao longo do tempo. É preciso praticar para colher mais frutos. Eu te digo uma coisa, e eu estou falando comigo mesma também. Se gastássemos metade do tempo que passamos com o celular na mão, ou com outras atividades de pouco proveito para ler e refletir sobre a Bíblia, com o tempo, passaríamos a conhecer a palavra, passaríamos a entendê-la melhor, seríamos transformadas. Veja, quanto mais você a ler, mais você vai entendê-la. E você pode pensar:
Ah, mas não é bem a minha praia, eu prefiro ficar no celular, eu prefiro assistir os Reels do Instagram ou fazer algo que seja mais divertido para mim. Deixa eu te falar algo. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, quanto mais você a absorve, maior será o seu apetite, a sua fome e o seu desejo pela palavra. Esse é o meu primeiro ponto. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. E o segundo, eu nem quero chamar de sugestão, prefiro chamar de uma forte recomendação. Leia a Bíblia diariamente. Eu vi um estudo em que 80 mil pessoas com idade entre 8 e 80 anos foram entrevistadas. Então você provavelmente se encaixa nesse grupo. A pesquisa buscava entender o que acontece quando as pessoas leem a Bíblia. E descobriram o seguinte: quando as pessoas interagiam com a Bíblia de alguma forma, mesmo que fosse apenas abrir a Bíblia durante a pregação do pastor, quando ele diz, abra no Salmo 119, e esse contato acontecia apenas uma vez por semana, praticamente não havia nenhuma diferença mensurável na vida delas. Se liam ou interagiam com a Bíblia 2 vezes por semana, o resultado era o mesmo, quase nenhuma diferença perceptível. Quando liam ou interagiam com a palavra 3 vezes por semana, a pesquisa mostrava uma pequena mudança, nada muito significativo, mas uma pequena mudança. Mas o que realmente chocou os pesquisadores foi o que aconteceu quando descobriram que as pessoas liam a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Os resultados foram impressionantes. A diferença entre 1, 2 ou 3 vezes e 4 vezes ou mais foi enorme. Ouça estes dados da pesquisa e lembre-se, 80 mil pessoas foram entrevistadas. A solidão diminuiu 30%. A raiva diminuiu 32%. A amargura nos relacionamentos diminuiu 40%. O alcoolismo diminuiu 57%. O sexo fora do casamento diminuiu 68%. A sensação de estagnação espiritual diminuiu 60%. O consumo de pornografia diminuiu 61%. Mas, ouça isso aqui. Quando a leitura e o envolvimento com a palavra aconteciam 4 vezes ou mais por semana, o compartilhamento da fé aumentava 200%. O discipulado de outras pessoas aumentava 230%. A leitura frequente da Bíblia transforma a sua vida, transforma mesmo. Nós entendemos isso no âmbito físico, com raras exceções. Precisamos comer todos os dias, estou falando de alimento físico. Não faria sentido almoçar no domingo, depois do culto, e dizer, uau, que comida boa, estou bem satisfeita, mal posso esperar para comer de novo no próximo domingo. Não, isso seria ridículo. Então, como podemos achar que comer o pão da palavra de Deus apenas 1 vez por semana é suficiente para sermos espiritualmente saudáveis? Leia a sua Bíblia todos os dias. Eu não estou estabelecendo uma regra aqui. Estou apenas dizendo o seguinte: faça disso o seu alvo, a sua aspiração. Leia a Bíblia todos os dias. Defina um horário, defina um lugar para ter o seu encontro com o Senhor. Coloque na sua agenda se for preciso. Li certa vez um pastor que disse: se o seu plano é ler a Bíblia quando der, é provável que você acabe nunca lendo. Se você não controla a sua agenda controlará você. Por isso eu não penso, eu vou encaixar quando puder. Não. Faça disso a prioridade do seu dia.
Talvez não seja a primeira coisa que você faça pela manhã, embora eu ache essa uma ótima ideia. Mas decida onde, quando e como você vai ler a palavra de Deus. E eu te prometo, se você se comprometer a ler a sua Bíblia todos os dias pelos próximos 365 dias, eu prometo que daqui a 1 ano você não será a mesma pessoa. A diferença será evidente para você, será evidente para sua família e será evidente para as pessoas ao seu redor. E talvez você pergunte, o que será diferente? Eu não sei, mas eu posso arriscar alguns palpites. Você terá mais sabedoria. Disso, na verdade, eu tenho certeza. Mais alegria, mais paz, mais liberdade. E será mais parecida com Jesus nas suas reações e nas suas respostas. Eu suspeito que você terá menos ansiedade, menos raiva, menos medo, menos frustração. Leia a sua Bíblia e leia todos os dias. E aqui vai a terceira recomendação. Leia a sua Bíblia em oração. Leia e ore. Ore antes de fazer a sua leitura diária. Ao fazer isso, você expressa humildade. Você está dizendo, Senhor, eu preciso que Tu me ajudes a entender o que eu estou prestes a ler. Eu preciso que Tu abras os meus ouvidos, abra os meus olhos para ver Jesus, para receber aquilo que Tu tens para me dar. E tudo que disseres, eu obedecerei. Antes de ler, ore isso ao Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Depois, ore enquanto você lê. Senhor, mostra-me o Teu coração, mostra-me Jesus, mostra-me o que Tu estás dizendo. Ore depois de ler, antes, durante, depois. Em inglês, temos o acrônimo ACTS, formado pelas palavras adoração, confissão, gratidão, thanksgiving, e súplica. Transforme a sua leitura bíblica em oração. Talvez ao longo do dia você fique pensando em um versículo que leu e possa orá-lo de volta ao Senhor. Leia a sua Bíblia, leia todos os dias e leia em oração. Depois, leia a Bíblia toda. Eu não digo para você ler tudo amanhã ou na próxima semana, mas leia tudo. Segundo um estudo que vi sobre o cristianismo global, menos de 30% dos cristãos já leram a Bíblia inteira. Eu lembro-me de ouvir um amigo pastor que, algum tempo atrás, estava pregando a Bíblia inteira para sua congregação. E ele reconheceu diante do povo, logo no início daquela série, que ele estava pregando a Bíblia inteira em 1 ano. Sinceramente, há livros da Bíblia que eu nunca havia lido antes de conduzir vocês nessa leitura. Se isso é verdade para alguns pastores, eu tenho certeza de que é verdade para muitos, se não para a maioria de nós. 2 Timóteo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a Escritura. Até aquelas genealogias, aquelas partes difíceis, aquelas passagens que parecem repetitivas. Tudo é inspirado, soprado por Deus, e tudo é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se tudo é útil, isso significa que eu preciso de tudo. Você precisa de tudo. Não é tudo fácil, mas precisamos de tudo. E aqui está a questão. Você quer estar diante de Deus naquele último dia no céu e ouvir Deus dizer: e quanto àquilo que eu te disse? E ter que responder: Senhor, eu não li essa parte, eu nunca li o livro inteiro, a história inteira, o plano redentor completo que tu me deste, nunca li tudo, não. Tu me deste a Bíblia como a tua carta de amor, como a tua vontade, como a tua palavra. E eu vivi até os 73 anos, ou vivi até seja lá quantos anos for, e eu te conheci por décadas.
mas eu nunca li a Bíblia toda. Eu não quero dizer isso a ele. Eu não quero que isso seja verdade a meu respeito. Eu preciso da Bíblia toda. Isso não quer dizer que exista uma única maneira correta de ler a Bíblia. Você não precisa necessariamente ler de Gênesis a Apocalipse. Não precisa ler tudo em um ano. Não há nada particularmente espiritual nisso. Eu levei 5 anos para ler esta Bíblia de anotações. Eu queria um ritmo muito mais devagar. Houve algumas ocasiões em que fui muito rápida e cheguei a ler a Bíblia toda 3 ou até 4 vezes em um ano. Eu não fiz isso muitas vezes, mas há benefícios em enxergar o quadro geral. Às vezes eu leio um pouco do Antigo e um pouco do Novo Testamento e vou intercalando. Não existe um jeito certo, mas neste ano eu quero te encorajar a lê-la do começo ao fim, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Algumas pessoas começam pelo Antigo Testamento e outras acham o Antigo Testamento confuso em alguns pontos, difícil de digerir e é tentador pular certas partes. Mas eu só quero te lembrar que não dá para compreender nem apreciar plenamente o Novo Testamento se você não estiver familiarizada com o Antigo Testamento, o que, aliás, é o motivo pelo qual, e aqui vai um pequeno spoiler, estamos planejando o podcast de estudo da Bíblia inteira juntas aqui no Aviva Nossos Corações em 2027. Eu estou muito animada com esse projeto. Já estamos trabalhando nas mensagens agora. O Antigo Testamento nos apresenta a Deus. Ele faz promessas e antecipa aquilo que o Novo Testamento cumpre. No Antigo Testamento, encontramos a origem de problemas que são resolvidos no Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus e prepara o palco para sua primeira e depois para sua segunda vinda à Terra. Algumas pessoas dizem: eu não preciso de todas aquelas coisas do Antigo Testamento, eu só quero saber mais sobre Jesus. Porém, se você não conhece o Antigo Testamento, não vai entender por que Jesus veio, nem por que precisamos de um Salvador. Então, leia a sua Bíblia, leia todos os dias, leia em oração e leia inteira. Isso não significa que você precisa ler tudo, todos os anos, mas certifique-se de estar se alimentando da palavra de Deus como um todo. Toda ela é útil e proveitosa. E aqui vai outra recomendação. Leia a Bíblia com uma amiga ou com um grupo de amigos. Isso vai te ajudar a perseverar quando ficar difícil. Eu me lembro de uma mulher, uma amiga minha, que anos atrás se sentiu muito motivada a se aprofundar mais na palavra de Deus. Mas ela era uma mãe muito ocupada, fazendo educação domiciliar com 4 crianças pequenas. Ela não sabia como encaixar tudo isso na rotina dela. Então, ela decidiu ler a Bíblia junto com os filhos. Eu acho que ela tinha 2 filhos quando começou e 4 quando terminou. Ao longo dos anos, ela leu a Bíblia inteira com os filhos, acho que 6 ou 7 vezes. Todos os dias, no café da manhã, ela lia cerca de um capítulo e assim ia caminhando com os filhos pela palavra. Isso é ler a Bíblia junto com outras pessoas. Há alguém para que podemos prestar contas. Há alguém que nos encoraja. É um livro grande, né? Não faz muito tempo que eu dei uma Bíblia a uma mulher que cresceu em um contexto de igreja em que não era incentivada a ler a Bíblia por conta própria. Ela não tinha familiaridade nenhuma com esse livro. E é um livro grande, é desafiador, é fácil se perder. Por onde começar? Como ler? Talvez você se sinta assim.
Talvez você conheça alguém que se senta assim, como essa minha amiga, a quem dei aquela Bíblia. Então eu quero te encorajar a convidar uma amiga para se juntar a você nesta jornada de 1 ano de leitura da Bíblia inteira. Conversem sobre o que estão lendo. Falem sobre em que ponto estão, como está indo, quais são os desafios. Leia a sua Bíblia com outras pessoas. E se você acessar o nosso site, avivanossoscorações.com, e clicar em Leia a Bíblia inteira em 2026, vai encontrar formas de compartilhar com outras mulheres que talvez você nunca conheça pessoalmente, mas que, ao redor do mundo, estarão lendo a Bíblia junto com você. Então, leia a Bíblia com uma amiga. Depois, leia atenciosamente. Pense no que você está lendo. Isso deveria ser óbvio, mas já houve momentos em que eu estava lendo a Bíblia e depois de 1 ou 3 páginas, percebi que eu não fazia ideia do que eu tinha acabado de ler, porque eu não estava lendo com atenção, de forma refletida. Acompanhe a narrativa, criação, queda, redenção, restauração final e a nova criação. E use uma caneta ou marca-textos para destacar, sublinhar, fazer anotações. É isso que eu amo nas Bíblias com margens para anotações. Você não precisa fazer anotações elaboradas, não precisa ter feito seminário para isso. Apenas escreva o que você está vendo, o que o texto diz. Recentemente recebi um e-mail de uma mulher, e isso mostra o poder da palavra quando lemos com atenção. E ela disse assim: no início deste ano, depois de lutar contra a depressão, problemas de saúde pessoais, um pai idoso e questões de saúde com o meu marido, comprei uma nova Bíblia de anotações com margens largas. Com um marca-texto amarelo em mãos, comecei a simplesmente ler e procurar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Hoje, cada página da minha Bíblia tem algo em amarelo. O nosso Deus triuno está em todas as páginas. Ele está ali em cada história, em cada genealogia, em cada cântico, em cada profecia, em cada ato da criação, em tudo. Ele sempre esteve ali, eu sei, mas o impacto visual é impressionante. E veja só, isso sim é a leitura da Bíblia transformando a vida. Ela disse o seguinte: eu não tenho tempo para depressão. Eu amo isso aqui. Não tenho tempo para depressão. Problemas de saúde são temporários. E para deixar claro, eu não estou rindo ou fazendo pouco caso da depressão. Eu sei que é uma experiência muito real na vida de muitas pessoas. Mas talvez exista uma mudança que você possa fazer na sua vida que ajude com alguns desses sintomas. Pense nisso, reflita sobre isso. E ela continua: problemas de saúde são temporários. Servir a um pai idoso é uma bênção. E o Senhor tem a sua mão sobre o meu marido. Tudo isso para dizer que eu estou muito animada para o desafio de ler a Bíblia inteira em 2026. Veja bem, o objetivo não é apenas ter mais conhecimento, não é apenas encher a mente, mas conhecer a Deus, encher o coração, experimentar transformação de vida, ser atraída para um relacionamento mais íntimo com Jesus, a palavra viva. É responder a Ele com devoção sincera e ser capacitada para servir e ser uma bênção para outras pessoas. Leia sua Bíblia com atenção. Comecei a ler a Bíblia por conta própria há mais de 60 anos, assim que eu aprendi a ler. Tem sido uma jornada incrível, dia após dia, ano após ano. E eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou crescendo, eu ainda estou lidando com passagens e perguntas difíceis. Com frequência, ainda tenho momentos de agora eu entendi.
Eu ainda vejo textos conhecidos com novos olhos, com um novo senso de maravilhamento e nova compreensão. E ainda encontro Jesus em cada página. E eu te digo uma coisa, isso não é exclusivo da minha experiência. Você pode ter a mesma experiência. Apocalipse 1, versículo 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras e guardam as coisas nela escritas. Você quer ser abençoada esse ano? Leia sua Bíblia, não desista. Se você perder um dia, 2, 3 ou até uma semana, não desista. Levante-se e recomece. Continue, siga em frente. Então, já deu para entender a mensagem? Leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, leia diariamente, leia em oração, leia ela inteira, leia com uma amiga, leia com atenção. E enquanto você lê, corra para Jesus, alegre-se no Evangelho, responda em adoração, em gratidão, em obediência e alegria. Maravilhe-se. Deixe a palavra renovar a sua mente. Deixe que ela avive o seu coração. Deixe que ela transforme a sua vida. Deixe que ela te torne mais parecida com Jesus. E aconteça o que acontecer, não desista. Leia a sua Bíblia. Daqui a pouquinho, Nancy estará de volta para orar conosco. Antes, quero te deixar um lembrete. Se você deseja se inscrever para ler a Bíblia inteira em 2026, é só acessar o link que vamos deixar na transcrição do episódio de hoje e na caixa da descrição do YouTube. Para ler a Bíblia toda até o final do ano, basta cerca de 15 a 20 minutos de leitura por dia. Começamos a nossa jornada no dia 1 de janeiro, então espero que você se junte a milhares de outras mulheres nessa caminhada pelas Escrituras. Mais uma vez, você encontra todas as informações e algumas ferramentas úteis no nosso site avivanossoscorações.com. Se possível, curva a sua cabeça comigo por apenas um momento para orarmos. Você poderia expressar ao Senhor, se esse for o seu desejo, que quer ler a Bíblia todos os dias, que quer se comprometer a fazer isso? Você poderia simplesmente dizer: sim, Senhor. Talvez você não consiga ler a Bíblia inteira. Eu espero que consiga e queremos te ajudar nisso. Mas apenas diga ao Senhor: Senhor, eu quero ler uma porção da Tua Palavra todos os dias durante esse ano. E eu espero que esse desejo se estenda por toda a sua vida. Ó Senhor, enquanto aspiramos ler a Tua Palavra, Tu conheces talvez milhares de corações que, de forma figurada, estão com as mãos levantadas agora, dizendo: eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Tu vês esses corações, Senhor. Tu conheces o nosso desejo. Dá-nos graça. Ajuda-nos. Fala conosco. Quando a palavra fala, Tu falas. Eu oro para que Tu nos transformes de dentro para fora. Dá-nos a alegria de dizer: Bíblia Sagrada, livro divino, tesouro precioso, Tu és meu. Mais valiosa do que todo o ouro e toda a prata do mundo, porque ela aponta para Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.